E aí, pessoal do oitavo ano C da Escola João Hugo Lima, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar, nessa nossa aula de retorno, no caso, né? Estamos retornando às nossas aulas remotas hoje. Então é a primeira aula remota de hoje. Nós vamos falar sobre um conteúdo importante. Vimos na aula anterior sobre as capitanias hereditárias. E agora nós vamos falar sobre a economia no Brasil colonial, certo? Então vamos lá, pessoal. O que foi essa economia? Eu já tinha falado em aulas anteriores. Economia açucareira e a sociedade do engenho. O principal produto naquele período colonial, do início da colônia aqui no Brasil, foi o açúcar. Primeiro começou com o pau-brasil, que eu já falei. Depois o pau-brasil se tornou inviável. Não dava lucro, dava, mas não dava também tanto lucro assim, pessoal. E os portugueses já tinham implementado em outros países que eles tinham no caso, principalmente aqui nas Antilhas, lá nos Açores também, eles já tinham implementado a cana-de-açúcar, que dava super certo. Além de dar muito certo, era muito lucrativo. E o que eles fizeram? Implementaram também aqui no Brasil. Vamos lá. Faixa litorânea, que é a faixa do litoral, ali as margens da praia. Sistema de plantation. O que é isso? É um latifúndio, a grande fazenda, mas a monocultura. O que é a monocultura mesmo, pessoal? É apenas a plantação de um produto. Apenas de um produto. Nesse caso aqui, o açúcar, ou a cana-de-açúcar. Mas o trabalho de escravo e mais a exportação. O trabalho de escravo de início aqui eram os indígenas. Só que não deu muito certo. Eles acabaram escravizando os africanos lá da África. Sociedade do engenho. Senhores de engenho e famílias. Trabalhadores assalariados. Feitor, padre e etc. E tinha os escravos. A sociedade era dividida entre senhores de engenho e as suas famílias. E os trabalhadores assalariados. O feitor e o padre e etc. E tem outros também. E tem os escravos. Outras atividades comerciais. O algodão também que eles plantavam. O tabaco, que era o tabaco fumo, destinado ao mercado europeu como moeda no comércio de escravos com a África. E os alimentos que eles plantavam aqui mesmo. O milho, o trigo, o feijão, a mandioca e assim vai. A aguardente, a rapadura. E as drogas do sertão, que eram muito vendidas também, pessoal. Principalmente lá no Maranhão, assim. O cacau, o cravo, a canela, a castanha, o guaraná e etc. Exploração na área da Amazônia pelos colonos. Também na Amazônia também dava muito essas drogas do sertão. E a pecuária, a criação de gado. Proibida pela coroa numa faixa de 80 quilômetros da costa para o interior. Desbravamento do interior do território. Foi através da pecuária, pessoal, aqui nesse país, que foi desbravado o interior do nosso território, o interior do Brasil. Se não fosse pela pecuária, pegar os bois e levar para outros lugares, não se teria o território que a gente tem hoje, certo? A escravidão indígena. Século XVI, predomínio de mão de obra escrava indígena nos engenhos de açúcar. Apresamento principalmente por guerra justa, isto é, em legítima defesa, para assegurar a liberdade do comércio ou para garantir a pregação do evangelho. Porque houve a transição do trabalho indígena para o africano. Bom, teses, Fernando Novaes, um grande historiador desse nosso país, ele dizia o quê? Que teve interesses metropolitanos. Coroa exercia maior controle sobre o tráfico atlântico do que sobre a escravização indígena. Entenderam? A coroa exercia, pessoal, maior controle sobre o tráfico do Atlântico, sobre o tráfico do escravo negro,
É o país de quê? Sobre a escravização indígena. Essa era uma tese do Fernando Novaes. A tese de outro historiador muito famoso do nosso Brasil, que fala, o Luiz Felipe Alencastro. Ele dizia o seguinte: a irregularidade do comércio de escravos indígenas, por diversos motivos, principalmente os interesses dos jesuítas em assegurar a liberdade dos indígenas, apoiando a escravização dos africanos. Outros fatores: declínio demográfico indígena, percepção pelos senhores de uma maior produtividade dos africanos, tráfico do Atlântico. Vamos lá. Alguns números: 12,5 milhões embarcados entre os séculos 16 e 19. 11 milhões chegaram nas Américas. 4,5 milhões vieram para o Brasil. Por que aconteceu a escravização em massa dos africanos? Interesses mercantis. Interesses mercantis, do dinheiro, no caso. Interesses mercantis. Insuficiência demográfica em algumas regiões da América. Habitava pouca população para trabalhar, no caso, nas várias fazendas de açúcar. Então eles acharam melhor exportar essa mão de obra escrava para vir trabalhar aqui. Justificativa religiosa: a Igreja Católica condenou a escravidão indígena e legitimou o cativeiro dos africanos. Entenderam, pessoal? A Igreja Católica, os jesuítas, condenaram a escravidão indígena, mas a escravidão dos negros não. Eles legitimaram o cativeiro dos africanos. Convergência de interesses entre traficantes e elites africanas. Durante muito tempo, essas elites militares e políticas africanas se beneficiaram e enriqueceram com o tráfico às custas de um continente inteiro. Já havia escravidão anteriormente, tanto na antiguidade europeia quanto internamente na África subsaariana e islâmica. Mas nas Américas, a partir da colonização, a escravidão pela primeira vez passou a ter uma base racial, a base da questão da cor da pele. Foi negro, era escravo. Resumindo, se eu habitasse nesse período, eu era escravo, certo? Porque eu sou negro, eu não sou branquinho, nem sou moreninho. Sou negro e tenho muito orgulho disso, pessoal. Escravo tornou-se sinônimo de negro, embora nem todos os negros fossem escravos. Isso é uma verdade. Isso serviu para fortalecer a discriminação contra negros e mulatos livres. Aqui a questão do dia 20 de novembro, que é um dia do Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga. Aqui tá várias entidades negras, Dandara, Zumbi dos Palmares, o monumento a Zumbi dos Palmares, ressignificando Palmares, a ameaça que representou o quilombo dos Palmares. Aqui tem uma música do Jorge Benjó, outra música do Kizomba, a Festa da Raça, outra música aqui também, pessoal, da Ellen Oliveira, que é muito linda, a letra da música. Eu coloquei aqui para vocês entenderem essa questão, pessoal. Deve entender muito essa questão desse período aqui, certo? Espero que todos tenham gostado e até a próxima.